Antes de lermos o Salmo 125, só relembrar vocês do que pregamos na semana passada, foi o Salmo 124, onde o salmista reconhece que se não fosse o Senhor na vida do povo de Israel, eles teriam sido destruídos. Então ele louva ao Senhor pelo que o Senhor fez no passado. Agora o Salmo 125 é um salmo de celebração, é um salmo de louvor, porque o salmista mostra pra gente agora a segurança, a alegria na segurança presente e futura dos crentes. Seria então um salmo de encorajamento, um salmo onde o povo de Deus é conclamado a pensar que aqueles que confiam no Senhor são inabaláveis, serão firmes para sempre. Eu vou ler o texto com vocês. Salmo 125. Diz assim a boa palavra de Deus: Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Assim como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam uma maldade. Paz haverá sobre Israel. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Senhor, pedimos nessa hora que nos dê mais do Teu Santo Espírito para que entendamos Tua Palavra. Esclarece, Senhor, para todos nós o texto que foi lido agora. E nesse momento, através de um entendimento que vem do alto, possa haver entre nós edificação, Pai. Usa-me para que Teu povo ouça a Tua voz. Trata com os meus irmãos, fala aos seus corações, para que no final de tudo o Teu nome seja glorificado entre nós. Nós oramos assim e nós agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, nós não sabemos ao certo quem escreveu esse salmo. Alguns afirmam que tenha sido o grande rei Davi. O que sabemos é que ele era entoado quando os judeus peregrinavam até Jerusalém para cultuar ao Senhor. É por isso que eles são chamados de salmos de romagem, salmo dos peregrinos, cânticos dos degraus. Então, judeus, tanto dentro da Palestina como fora da Palestina, eram instruídos na lei do Senhor, e a lei do Senhor dizia que eles deveriam ir cultuar ao Senhor lá no tabernáculo pelo menos 3 vezes, nas 3 grandes festas do povo de Israel. E então eles peregrinavam quilômetros e quilômetros, e nessa peregrinação eles cantavam ao Senhor. Nessa peregrinação, os peregrinos enfrentavam várias dificuldades, enfrentavam várias experiências de alegria, de angústia, de declarar amor por Deus, de chorar por um pecado cometido, de desconfiança, de angústia, enfim. É muito parecido com aquilo que vivemos no nosso dia a dia. Esses salmos servem para vocês, servem para mim, porque nós estamos nessa peregrinação, somos peregrinos aqui nesse mundo. E esperamos a consumação do reino de Deus entre os homens. E esperamos novo céu e nova terra. Dos nossos lábios sai o cântico, né? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas enquanto peregrinamos, enfrentamos lutas, dificuldades, vários momentos em que esses salmos podem nos orientar. Qual o contexto desse salmo? Em que momento o salmista escreve? Eu quero apresentar para vocês pelo menos 3 possibilidades. A primeira, quando a nação de Israel estava em sua terra, mas sob o domínio de um povo estrangeiro, de um povo pagão, por exemplo, jebuseus, filisteus, enfim, estavam na sua terra, mas sob o domínio de uma nação ou de um rei ímpio, de um rei pagão. Segunda possibilidade, quando um rei judeu se tornava ímpio e oprimia
o povo de Deus. Por exemplo, Acabe, Acaz e muitos outros que não seguiram a palavra do Senhor. Uma terceira possibilidade, quando Israel dominava a terra de forma parcial. Eu sou mais propenso a acreditar no primeiro ponto. Eu entendo que esse salmo foi escrito no momento em que o povo de Deus estava na sua terra, mas sob o domínio de uma nação pagã, de um rei ímpio, tá? Crentes verdadeiros, então, passam por opressão. O salmo está mostrando isso. Passa por injustiças. E muitos são tentados a desistir de caminhar com Deus, desistir de crer nos estatutos do Senhor. E aí o salmista aqui chama o povo de Israel a atentar para alguns pecados da apostasia e idolatria, ou pecados da própria imoralidade. Ou seja, diante de um contexto de perseguição, de grandes adversidades, o povo de Deus era tentado a abandonar o próprio Deus. Então o salmista chama a atenção de todos, e diz o seguinte: no final de tudo, é Deus que governa. Ele tem um limite estabelecido para a impiedade dos ímpios. É Deus que governa todas as coisas. E todos aqueles que confiam nele são inabaláveis. É o Senhor que nos protege. O Senhor é a nossa justiça. O Senhor é o nosso juiz. E aí eu dividi esse salmo, que eu coloquei como tema firmes para sempre, em 3 pontos. Verso 1 e verso 2, a palavra é confiar. Nós somos chamados a confiar em Deus. A segunda palavra é esperar. Verso 3, devemos esperar no Senhor. E por fim, do verso 4 ao verso 5, devemos orar. Que Deus nos abençoe e que nós possamos caminhar juntos, que sejamos edificados essa noite. Eu vou ler o verso 1 e o verso 2 mais uma vez. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. No primeiro momento eu li na Almeida Almeida Corrigida e Fiel, e agora eu li na Almeida a Revista Atualizada, só para que eu acho que vocês conhecem mais. Se vocês puderem comprar essa tradução bíblica aqui, a Almeida Corrigida e Fiel, você será bastante edificado. Tá? Vamos caminhar juntos. Os que confiam no Senhor. Então, nos 2 primeiros versículos, o salmista vai mostrar como devem se sentir aqueles que confiam em Yahvé, os que confiam no Senhor, os que depositam sua confiança no Senhor, os que são fiéis ao Senhor, os que buscam ao Senhor independente da situação, independente de habitarem numa terra que é governada por um rei ímpio. Quem é esse que confia no Senhor? O que a Bíblia diz sobre ele? São como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião era onde a cidade de Jerusalém ficava ou estava localizada. A ideia do salmista aqui, dessa poesia, é trazer essa noção de firmeza. Aqueles que confiam no Senhor estão firmes, fortes, seguros. Não são as angústias, não são as mudanças da vida, não é a impiedade dos reis corruptos, pagãos que não amam a Deus, que vão abalar o servo de Deus de tal forma que vai derrubar ele, ou vai fazer com que ele abandone Deus. A fé em Deus, a fé do justo no Senhor, ela é inabalável. Então são como o monte Sião. E aí ele continua: como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Então a imagem que ele traz aqui é do monte Sião, e ao redor do monte Sião haviam também vários montes. E esses montes, de alguma maneira, protegiam a cidade de Jerusalém. Ok? Então, o que o salmista está trazendo para a gente aqui? É que assim como os montes que ficavam ao redor de Jerusalém protegiam Jerusalém, semelhantemente, assim o Senhor faz comigo e com você. Aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que confiam no Senhor, são protegidos pelo próprio Deus. Eu não sei se vocês viram em alguns vídeos ou em algumas imagens a muralha da China.
ela é bem conhecida. Ela tem mais ou menos 9 metros de altura e 5 metros e meio de largura. E essa muralha, ela foi construída como proteção contra invasores, como por exemplo os mongóis. No entanto, no decorrer dos anos, até essa muralha, que alguns pensavam que era intransponível, passaram por essa muralha. E o que é mais engraçado é que em algum momento subornaram os guardas e de alguma maneira entraram ali, invadiram, passaram. Ou seja, para nossa alegria, a proteção que vem de Deus não é semelhante à proteção da muralha da China ou de qualquer outra proteção desenvolvida por um homem. Todas as proteções humanas são falíveis. Não há nada nem ninguém que nos ofereça uma segurança absoluta. Porém, Yahvé, que o povo de Deus deposita sua confiança, Ele nos protege e não há nada que abale essa verdade, que Deus é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é o nosso socorro, nele estamos seguros. Aí a gente pergunta, essa proteção, qual o limite dessa proteção? E o salmista diz, desde agora e para sempre. Os que confiam no Senhor são inabaláveis. É Yahvé que nos protege. E se a gente recorda dos textos que pregamos em alguns cultos, nós vamos entender que Yahvé é aquele que criou céus e terra. Yahvé é aquele que domina todas as coisas, que a própria criação canta a glória, a majestade, o poder e a perfeição desse Deus. É o Deus que domina todas as coisas, que o mundo angelical se dobra diante do Rei da Glória e o glorifica constantemente. E sempre foi assim. Esse Deus bendito e glorioso, Ele nos promete segurança desde agora e para sempre. Ou seja, Deus nos protege, Deus é o nosso refúgio, Deus é a nossa segurança agora. E isso é um conforto para a sua alma e para a minha alma. Deus, Ele não é feito de pau, pedra, não é a natureza, não é um suposto Deus. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, glorioso, mais que infinito. Mas esse Deus todo-poderoso e glorioso, Ele vem até nós. Ele é a nossa proteção, não só agora, mas pelos séculos dos séculos. O que a gente aprende nesse primeiro momento? O povo de Deus deve confiar no Senhor. O povo de Deus deve depositar a confiança no Senhor. Não é naquilo que acontece ao seu redor. Irmãos, as estruturas humanas são falíveis, os homens são falíveis, armamentos são falíveis, ideologias são falíveis. Tudo aquilo que o homem tenta produzir para nos proteger ou para trazer segurança para mim e para você é um projeto falível. Tem alguma brecha ali. Mas o povo de Deus foi chamado a confiar, acima de todas as coisas, no Senhor. Por que o salmista nos chama a confiar no Senhor? Porque ele conhece quem é Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador de todas as coisas. Quem é Deus? Ele é justo. Quem é Deus? Ele é todo-poderoso. Quem é Deus? Ele é mais que eterno. Quem é Deus? Ele é santo, bom, perfeito, onipotente, onisciente, conhece todas as coisas. Ele é Deus, Ele é maior do que todos nós. Juntem aí todos os homens de todas as épocas. Os homens mais fortes, mais inteligentes, mais ricos. Não se comparam nem de longe à glória, à majestade, ao poder do nosso Deus. É por isso que nós fomos chamados a confiar nele. Talvez o seu coração esteja cheio de desconfianças agora. Por várias razões. Não vai dar tempo para ouvir vocês. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Podemos confiar nele. Devemos confiar nele. Ele é justo. Ele é justo. Ele é fiel a quem ele é. Ele é santo. Ele é fiel às suas promessas e Ele nos protege. E Ele é o nosso Deus. Você é chamado pelo Senhor para confiar nele. Outra verdade.
Confiar em Deus não significa que não enfrentaremos lutas que nos afetarão. Irmãos, nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos lutas. Se você ler os Salmos, você vai perceber tantos homens chorando, lamentando, angustiados profundamente, homens fiéis a Deus, mas mesmo dentro dessa fidelidade, mesmo buscando ao Senhor e buscando obedecer aos preceitos do Senhor, nós enfrentamos lutas em níveis diferentes, mas enfrentamos. Confiar em Deus não nos exime de passarmos por tribulações, por adversidades, mas ainda assim devemos confiar nele. Não permita e tome muito cuidado para que você não resuma esse Deus que a gente não consegue conhecê-lo exaustivamente, não resuma ele por conta de uma dificuldade que você está enfrentando. Deus é muito maior do que todas as coisas. Você tem que perceber se a dificuldade que você está enfrentando não é proveniente de um pecado que você está cometendo, de um afastamento da palavra de Deus. Esse não é o sofrimento ideal. O sofrimento ideal é aquele que é proveniente da fidelidade à palavra do Senhor. Mas independente das lutas que você enfrenta, continue confiando em Deus. O que significa confiar em Deus? Salmo 115, verso 11, olha o que diz. Confiam no Senhor os que temem o Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiar em Deus é temer o nome do Senhor, ter respeito, honrar a Ele, entender quem Ele é, conhecê-lo e a partir desse conhecimento dobrarmos os nossos joelhos diante dele e saber que se estamos confiando no Senhor, estamos seguros. E ainda, capítulo 5, verso 11. Mas regozijem-se todos os que confiam em ti, folguem de júbilo para sempre, porque tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. A nossa confiança em Deus nos leva a termos alegria. Alegria porque sabemos que Ele é fiel. Alegria porque sabemos que Ele cuida de nós, que Ele é o nosso Pai e que Ele não nos abandona. Mesmo nas lutas, mesmo quando perdemos, mesmo quando angustiados, mesmo na noite escura da alma, Deus está conosco. E a alegria, através do poder do Espírito Santo, brota em nossos corações. Nós nos alegramos porque é Deus que nos defende. Nós nos alegramos porque é Ele que cuida de nós. Nós nos alegramos porque Ele é o nosso pastor. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Essa é a palavra gloriosa do Senhor, para mim e para você. Então, confiar em Deus significa descansar naquilo que Ele é. Não naquilo que Ele pode nos dar. Não naquilo que eu penso que Ele pode me dar. Mas confiar em Deus é descansar naquilo que Ele é, em quem Ele é. Ou seja, conhecer a Deus é muito importante para confiarmos nele e, consequentemente, enfrentarmos todas as situações no tempo presente para a glória, para a honra e para o inteiro agrado do nosso Senhor. Outra verdade é que confiar em Deus nos fortalece em nossa jornada até a nova Jerusalém. Irmãos, nunca será a melhor saída diante de uma luta. Por exemplo, o povo de Israel está enfrentando isso. Um rei ímpio, um rei pagão, que provavelmente perseguia o povo de Deus, que trazia aflição ao povo de Deus. Então o salmista não diz, olha, abandona, foge, não ora mais, não lê mais a palavra, não. Continua confiando em Deus. Porque confiar nele, por quem Ele é, vai nos fortalecer a enfrentarmos qualquer situação para a glória e para a exaltação do nome do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Observem que o texto destaca o nome do Senhor, Yahvé. O Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que criou todas as coisas, o Deus que formou o homem, que depois da queda prometeu restauração, o Deus que levantou Noé, que levantou Moisés e tantos outros, que escolheu um povo. Por que podemos confiar em Deus?
porque pertencemos a Ele. E por pertencermos a Yahvé, o Deus da aliança que firmou um pacto e é fiel a esse pacto, nos sentimos agora seguros. Por que estamos seguros? Porque pertencemos ao único e verdadeiro Deus que é santíssimo. Não seremos constrangidos no final das contas, porque Deus não é como o homem mente. O homem muitas vezes é infiel. O homem muitas vezes muda de opinião, mas Deus não. Deus é perfeito em todos os seus preceitos, em todas as suas vontades, e Ele firmou uma aliança com o seu povo, que todos aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus Cristo foram abraçados por Deus como Pai, e Ele é fiel, irmãos. Aqueles que confiam em Deus, isso é uma dádiva. É maravilhoso. Porque a Escritura não nos chama para confiarmos apenas em homens, em reis, em profetas e em apóstolos, mas acima de tudo, em Deus. É tão importante e tão maravilhoso saber que podemos confiar em Deus, que é santo e bendito, e nós somos pecadores. Se Deus abandonasse eu e você a nossa própria sorte, caminharíamos freneticamente para o inferno, mas Ele é o Deus da aliança. Ele é o Deus que vem e se relaciona comigo e com você e que nos escolheu com amor avassalador. É aquela imagem do livro do profeta Osés. Nós estávamos nos prostituindo com outros deuses, vendidos no mercado de escravos, mas Ele, através do sangue do Seu Filho, nos compra. Aí, por conta desse amor tão grande, o amor da aliança, o amor que não pediu nada em troca, pelo contrário, que deu Cristo Jesus, é que nós estamos seguros e pertencemos a Ele. Os que confiam em Yahvé, os que confiam em Deus, esse é o milagre, glorioso milagre de poder confiar em Deus. Confiem no Senhor em todo o tempo, porque aquele que confia no Senhor é inabalável. Outra palavra, no verso 3, segunda parte, esperar. Além de confiar, devemos esperar. Olha o verso 3. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Parece que agora nós temos um indicativo do que estava acontecendo num contexto em que o salmista escreve essa poesia. Parece que o mal estava dominando, né? Um governo ímpio estava direcionando o povo de Deus naquele momento. Mas o texto está dizendo que esse governo ímpio não permanecerá para sempre. Olha só, o cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos. A palavra cetro aí traz a ideia de autoridade, era um sinal de autoridade. Quem governava nesse contexto era ímpio, pecador, por isso que ele usa a palavra ímpio. Mas esse governo ímpio, essa hostilidade contra o povo de Deus, não permanecerá. Não será eterno. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, porque se a impiedade continuar para sempre, o justo se corromperia. Mas Deus, Ele tem um limite para a atividade pecaminosa no mundo. É Deus que governa o mal, é Deus que controla todas as coisas. O que a gente aprende aqui? Primeiro, que nós devemos ter cuidado para não enveredarmos pelo caminho dos ímpios. Há muitos exemplos de pessoas que, diante da adversidade, desanimam ao ponto de abandonarem os retos caminhos do Senhor. Aí você pode pensar agora, como você tem encarado as lutas que são peculiares da vida cristã? Irmãos, essa teologia que diz que por sermos servos de Jesus Cristo, temos muitos privilégios na terra, e um desses privilégios é não enfrentar problemas, não enfrentar pobreza, doenças, desemprego e dificuldades, é uma mentira. Enfrentamos sim,
Existem irmãos com dificuldades, existem irmãos durante essa peregrinação lutando, batalhando. E não é fácil. Mas tomem muito cuidado para que você não trilhe o mesmo caminho dos ímpios ou daqueles que estão dentro da igreja, entre o povo de Deus, e por conta de qualquer tempestade se afastam. Tomem muito cuidado. Outra verdade é que a impiedade dos governantes corruptos, infiéis à palavra de Deus, homens ímpios mesmo, terá um fim. O que a palavra de Deus diz pra gente essa noite é: acalmem-se. Você olha para o Brasil, quantas dificuldades no meio político, um absurdo. No sábado, nós estávamos nos aprontando para irmos ao aniversário da irmã Cleonice. E nós viemos para a reunião do Ministério de Música, terminamos. Por volta de 18 horas, o Heitor começou a chorar, dor no ouvido. A gente caminhou um pouquinho aqui e fomos ao socorrinho. Primeiro, não tem onde estacionar. Segundo, não fomos atendidos porque o recepcionista não havia chegado ainda. Fora isso, a gente percebe tanta insegurança no Brasil, tantos homens que estão no poder, que têm um bom salário, mas que tiram daquele que não tem quase nada. E a gente às vezes fica se perguntando: Senhor, até quando? Né? Até quando? Nós estudamos a epístola de Tiago e tem um momento, lá no final da epístola, que Tiago diz o seguinte: que os ricos corruptos, eles estão sendo engordados, eles estão sendo aprontados para o dia do abate. E toda a riqueza corrupta deles servirá como testemunha contra eles. E Deus esmagará esses homens. E Deus esmagará todos os ímpios, aqueles que não se arrependeram dos seus pecados, tudo para a glória do Senhor. Quem governa o mundo, quem governa todas as coisas é o Senhor. E Paulo, escrevendo sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 13, olha o que ele diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Haverá um fim para toda impiedade nesse mundo. Não pensem, irmãos, que eles ficarão impunes. E aqui não é um discurso de ódio, mas de alegria num Deus que é justo, num Deus que não vai passar a mão na cabeça daqueles que não amam os preceitos do Senhor. Que governa o Brasil, em última análise, é Deus. E Deus tem os seus olhos fixos em todos os homens. Não há nada que fuja do conhecimento do Senhor. O Senhor conhece todas as coisas. Por isso, não desanime. Continue confiando. Deus, Ele governa sobre a política, sobre a economia, sobre todas as coisas. E haverá um dia que todo o pecado será extinto, quando o novo céu e a nova terra for estabelecido. Então devemos esperar, devemos ter confiança, mas devemos crer nessa promessa, que Deus vai colocar um fim no cetro dos ímpios, nos governantes ímpios, em todo o pecado. E por fim, devemos orar. Verso 4 e verso 5. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Faze o bem, Senhor, aos retos de coração. Faze o bem. Isso é uma boa oração. Senhor, eu quero o teu bem. Faz aquilo que é bom para mim. Mas o que seria o bem aqui? Geralmente, quando pensamos em bem do Senhor para as nossas vidas, o que vem às nossas cabeças são realizações de sonhos, saúde, sucesso,
Ou seja, o conceito geralmente está relacionado ao interesse da carne. Aquilo que nos traz satisfação e contentamento no tempo presente, no aqui e no agora. Vou fazer uma pergunta para você. Qual o propósito de Deus para a sua vida, para as nossas vidas? Qual o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida? O propósito de Deus para as nossas vidas é nos conformar à imagem de Jesus Cristo. Esse é o bem do Senhor para mim e para você. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versos 28 ao 30, olha o que ele diz. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Há um escritor chamado Paul Tripp, que ele diz o seguinte: o alvo principal de Deus não é mudar nossas situações e relacionamentos de forma que possamos ser felizes, mas é nos mudar por meio de nossas situações e relacionamentos de forma que sejamos santos. A proposta de Deus, apesar de que na vida cristã existe espaço para a felicidade, mas a proposta de Deus não é nos fazer felizes aqui e agora, entende? Há irmãos na história da igreja que sofreram do início ao fim em sua vida. Se você olha para o Spurgeon, grande pregador do século XVIII, ele sofreu de profunda depressão. Lutero perdeu diversos filhos. Calvino sofria de muitas doenças, sem contar com irmãos no início da história da igreja que foram assassinados brutalmente. A proposta do Senhor, o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida, é nos conformar à imagem do seu Filho, ou seja, nos fazer santos como Deus é santo. Faz o bem para as nossas vidas, ou seja, cumpra os seus propósitos na vida do teu povo. Essa deve ser a nossa oração. O que a gente aprende aqui? É que o sofrimento nos tenta a nos refugiarmos sozinhos no mundo de preocupação. Quando nós perdemos de vista o propósito de Deus para as nossas vidas, a gente acaba focalizando nas lutas e nas dificuldades. E aí a gente começa a colocar algumas algemas. Parece que a gente pega a chave da cela, abre a cela, entra dentro da cela e fecha a cela. E essa cela, essa prisão, são as preocupações. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente define relacionamento com Deus da seguinte forma: Deus é aquele que faz tudo o que eu quero para a minha felicidade. É um Deus subserviente, é um Deus que é como se fosse um escravo do homem. Mas, irmãos, não é assim. Se entendermos o nosso relacionamento com Deus nos termos de felicidade, de bonança e de alegria apenas, em algum momento nós vamos abandonar Deus e sermos conduzidos por toda sorte de preocupação. Devemos ter cuidado com isso. O sofrimento pode levar você a conduzir sua vida por meio das preocupações. E quando somos escravizados por nossas preocupações, acabamos perdendo de vista os propósitos de Deus, quem Ele é, o seu amor, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Outra verdade: os retos de coração devem orar buscando no Senhor coragem para cumprirem os propósitos de Deus em suas vidas. Faze o bem, Senhor. Faz a tua vontade na minha vida. Eu estou aqui para obedecer o teu querer. E para que obedeçamos o querer de Deus, porque essa ideia romântica de eu estou aqui para que Deus
cumpra os seus propósitos na minha vida. Tome muito cuidado no que você está falando. Por quê? Porque ser obediente aos propósitos de Deus significa muitas coisas nessa vida, irmãos. E para sermos fortes o suficiente e obedecermos ao Senhor, precisamos orar constantemente. Precisamos orar. A vitória de uma vida santa que traz glória para Deus começa com os joelhos dobrados, com o rosto no pó, não com confissão positiva, não declarando vitória, não demarcando o terreno de Deus aqui na terra. Deus não precisa disso, Deus é dono de todas as coisas. Mas precisamos orar para que sejamos fortalecidos no homem interior, para que em meio às tentações e às dificuldades externas, nós possamos ser fiéis ao nosso bom Deus. Outra verdade é que a aflição pode nos assaltar, porém nunca nos destruir. Aqueles que confiam no Senhor, que pertencem a Yahvé, que tem o Espírito Santo dentro deles, essas pessoas são inabaláveis. Isso não significa que você não vai chorar, que você em algum momento não vai estar angustiado, mas a fé do salvo, aquele que é habitado pelo Espírito Santo, é inabalável. Se Deus nos escolheu, Ele vai nos preservar até o encontro triunfal. Essa é a verdade. A aflição não destrói a nossa fé. As dificuldades não destroem a nossa confiança em Deus. Aqueles que confiam no Senhor, que depositam sua confiança naquele que criou os céus e a terra. Ele passa pela prova, exaltando e glorificando o nome do Senhor, confiando em quem Deus é. E aí o verso 5, ele encerra dizendo: quanto aos que se desviam para as sendas tortuosas, levá-los-á o Senhor juntamente com os malfeitores, paz sobre Israel. Agora ele fala daqueles que se desviam e de malfeitores. O que acontecerá com essas pessoas? Homens e mulheres que não confiam no Senhor. O que esperam essas pessoas? O que aguarda essas pessoas? Até mesmo aquelas que estão dentro da igreja e que abandonam os caminhos do Senhor. O texto diz que Deus vai levá-los. Os malfeitores perderão suas posses. No dia do julgamento final, onde Cristo voltar em glória, os malfeitores, os ímpios, aqueles que não amam o Senhor, que não amam a palavra do Senhor, que não amam a Jesus Cristo, eles perderão tudo. Perderão suas posses, perderão suas famílias, perderão seus amigos. Os ímpios perderão tudo aquilo que traz um pouquinho de felicidade na existência presente. Alguns pecadores, alguns ímpios, alguns homens e mulheres que não amam o Senhor, que fazem chacota da igreja cristã, pensam que passarão a eternidade se deliciando no churrasco, nas cervejas da vida e em tudo aquilo que traz prazer para a sua carne aqui e agora. Mas não é assim. O que aguarda os ímpios é um sofrimento indizível. E acima de tudo eles perderão a Deus. Os que se desviam da verdade de Deus serão recipientes da ira justa e implacável do Senhor. Horrenda coisa é cair nas mãos dos Deus vivo. Irmãos, observem, não haverá ternura, não haverá aquilo que chamamos de graça comum. As almas dos ímpios enfrentarão a ira infinita de Deus. Eles sim serão abalados agora e eternamente. Eles serão sacudidos pela ira de Deus. Eles serão atormentados por toda a eternidade, longe de Deus, que é a fonte suprema de toda beleza, de todo prazer, de toda alegria e de toda satisfação. Aí é um recado para você que ainda não segue a Cristo Jesus. É somente em Cristo que temos acesso ao Pai. Aqueles que se desviam pelos caminhos tortuosos, aqueles que se desviam dos caminhos do Senhor, é isso que aguarda. Deus vai levar.
E Deus vai punir com sua ira santa e justa. E ninguém pode tirar das mãos do Senhor, no dia do grande julgamento, aqueles que não amam o Senhor. E no final ele diz: paz sobre Israel, paz sobre o povo de Deus. O salmista mostra que podemos pedir e esperar a paz sobre o povo de Deus. Naquela época, o significado era paz sobre a nação de Israel. Proteção contra os reis ímpios, proteção contra a maldade do homem que não ama a Deus. Para nós, significa paz sobre a igreja, paz sobre o povo de Deus, paz sobre a igreja batista do Quatraque. O que nós aprendemos aqui? Aqueles que se desviam das verdades do Evangelho nessa vida, aqueles que não permanecem nos caminhos do Senhor, não conseguirão se desviar da ira de Deus no dia do julgamento final. Deus virá glorioso e poderoso, Jesus Cristo com seu cetro de justiça, destruirá ou enviará Satanás e todos os demônios para o tormento eterno. E todos aqueles que amaram mais a própria vida do que o Senhor Jesus Cristo, aqueles que andam pelo caminho largo, pela porta larga, aqueles que não se interessam pelo Evangelho, aqueles que não se interessam pelo Cristo e que não se submetem ao Senhor Jesus Cristo, todos eles, como disse um famoso pregador, a igreja vai dobrar os joelhos e confessar a Cristo com todo contentamento e alegria. Mas os ímpios, se for preciso, Deus quebrará os joelhos dessas pessoas. Mas todos se dobrarão diante do Senhor da glória. Todos, absolutamente todos. Reis, governantes, artistas, famosos. Enfim, todos os homens de todos os tempos se dobrarão diante do Rei da Glória. Aqueles que se desviam da verdade hoje não conseguirão se desviar da ira de Deus no futuro, que está bem próximo. Aonde você vai passar a eternidade? Qual a garantia que você tem? Você não consegue acrescentar um segundo na sua existência. Se eu estou certo, e eu digo a você que eu estou certo, é muito perigoso, é extremamente perigoso dizer não à mensagem do Evangelho. Um não pode custar a eternidade num tormento jamais visto na face da terra. Outra verdade, se perdermos de vista os horrores do inferno, o perfume da redenção será imperceptível. Olha essa citação, como é maravilhosa. É a escuridão da noite que faz com que o amanhecer seja tão enriquecedor. É a possibilidade do inferno que torna tão impressionante a promessa da glória. Se não tivermos muito claro isso na nossa mente, os horrores do inferno, os horrores da perdição eterna, do castigo eterno, nunca o Evangelho será doce para a gente, nunca será precioso para a gente. Às vezes a gente trata o inferno como se fosse uma topada, uma dor de cabeça, uma febre. Mas é um tormento que só em pensar traz angústia para nós. Se o inferno não for terrível para nós, a graça do Evangelho não será nada também. Mas se conhecermos por meio das Escrituras de onde o Senhor Deus nos livrou, que graça gloriosa, que Evangelho maravilhoso, aí nós teremos contentamento de estar na igreja, aí nós estaremos motivados e acima de tudo, desejaremos glorificar o Senhor mediante, por exemplo, a proclamação desse Evangelho. Vocês estão caminhando para o inferno, nós devemos falar isso para os ímpios, nós devemos proclamar, estamos perdendo tempo, o inferno é uma realidade, o juízo de Deus virá e ninguém, se não estiver em Cristo, escapará. Ninguém. O que estamos fazendo então? É saber que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores, e nos livrou de um tormento eterno que faz com que a canção do Evangelho seja a mais bela canção, seja a coisa mais preciosa para todos nós. Temos tudo, irmãos, porque temos o Evangelho.
E eu encerro trazendo aplicações gerais. Primeira é que nesse mundo, a igreja sempre enfrentou adversidades. O povo de Deus foi perseguido no Antigo Testamento. O povo de Deus foi perseguido no Novo Testamento. Se você estudar um pouquinho a história dos apóstolos, olha para Estevão, olha para os irmãos que eram crucificados, queimados, dilacerados no Coliseu, porque declaravam que somente Cristo era Senhor. Isso faz parte da nossa caminhada. Jesus falou certa vez: se eles odiaram a mim, eles vão odiar vocês. Mas ele diz o seguinte: bem-aventurados sois vós. Felizes são vocês quando perseguidos por causa do meu nome. Bem-aventurados são vocês que sofrem porque creem em mim. Mas fiquem quietos, tranquilos. Vocês vão ter aflições nesse mundo, mas eu venci. Eu venci o mundo. Essa é a promessa. Outra verdade: nesse mundo Deus nos sustenta. Encontramos sustentação na nossa família, nos amigos, na igreja local. Claro que encontramos. Mas acima de tudo, irmãos, encontramos sustentamento, força no Senhor Deus. Isso é maravilhoso para você? Isso é maravilhoso para mim. Sabe por quê? Olha a complexidade do nosso universo. Sabe quem sustenta tudo isso? Tudo isso. Todas as coisas. Sabe, o inseto que você não está conseguindo perceber agora. Todos os animais nos mares, na floresta amazônica, todos os homens, todos os planetas, estrelas, tudo, imagina aí. Tudo é sustentado por Deus, pela palavra do poder de Deus. É esse Deus que nos sustenta. Isso deve trazer segurança para você, paz para você. Talvez não seja uma realidade ainda muito presente no Brasil. Mas se você acessar Portas Abertas, joga Portas Abertas lá no Google, você vai perceber quantos irmãos, quantos pastores, quantos obreiros morrem por causa do nome de Jesus. Mas sabe quem sustenta essas pessoas? Sabe quem sustentou esses irmãos? Foi Deus. É Deus quem sustenta. Lembra de Paulo no caminho de Damasco? É interessante como Jesus conversa com Paulo. Jesus fala para Paulo assim: Paulo, por que me persegues? Ou seja, ele tem essa empatia com a igreja, ele está conosco, ele nos sustenta. Outra verdade é que haverá um dia em que Deus julgará o mundo. O cetro do ímpio não permanecerá para sempre. A corrupção não permanecerá para sempre. O pecado não reinará. Satanás não é vencedor. O inferno não é vencedor. Não é. Não há briga entre dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Há um único Deus vivo e verdadeiro. Mas por que nós temos segurança no dia desse grande julgamento? Por que nós temos segurança e declaramos e cantamos Maranata, ora vem Senhor Jesus? Porque nós erramos, nós pecamos, somos falíveis? Somos? Claro que somos. Mas tem algo muito maravilhoso sobre o povo de Deus. E eu encerro aqui. Colossenses 1, os versos 20, 21 e 22. Mas eu vou tentar mudar a ordem aqui. A primeira verdade que Paulo fala aqui é que nós éramos estranhos e inimigos de Deus. Verso 21. E a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Estávamos afastados de Deus, longe do Senhor. Não fazíamos parte do povo de Deus. Mas a segunda verdade é que pelo sangue da cruz temos paz com Deus.
Verso 20. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Deus, por meio do sangue do seu Filho, reconciliou todas as coisas, nos tornou seus filhos. E por fim, pelo sangue da cruz, sabemos que seremos preservados e apresentados diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Versos 22 diz assim: Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Os que confiam no Senhor permanecerão inabaláveis para sempre. E essa palavra é para você. Porque Deus nos salvou em Cristo Jesus. Não seremos punidos, destruídos no dia da volta do Cordeiro. Pelo contrário, como lemos no Salmo 19, no Apocalipse 19, há uma ceia preparada para a gente. Há uma festa preparada para mim e para você. Porque Deus nos escolheu, podemos confiar nele. Podemos ter segurança de que Ele governa todas as coisas. E que Ele vai nos proteger e nos preservar até o encontro triunfal. Até o estabelecimento do novo céu e da nova terra. É por isso que a gente lê com toda certeza: os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. É por isso que nós oramos com toda certeza: paz sobre Israel, paz sobre a igreja, e um dia reinaremos junto com Jesus Cristo em um reino de paz. Confiem em Deus, esperem em Deus e busquem ao Senhor em oração. Ele nos fortalecerá em todos os momentos da nossa vida, e toda angústia, todo choro, todo sofrimento terá um fim. O nosso noivo está voltando. Aleluia! Glória ao Rei que venceu e que voltará para triunfar junto conosco numa terra restaurada. E aí nós veremos todos os nossos irmãos que depositaram sua confiança no Senhor, e que nós, à semelhança deles, seremos recompensados na glória da nova Jerusalém. Que Deus aplique sua santa palavra no coração da igreja, e que você faça uso dessa palavra durante a semana. Deus nos abençoe.